Pai, eu quero me colocar aqui nessa noite, Deus, te dando graças por quem Tu és e te pedindo, Deus, que o Teu Espírito Santo fale nessa noite o que a Tua igreja precisa ouvir, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ler um texto para vocês que está no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 22, que diz assim: José é uma árvore frutífera. Se alguém tiver aí Bíblia no celular, se quiser abrir. Gênesis 49, 22. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Eu acredito que todos aqui, ou a maior parte, conhece a história de José, nem que seja pela TV Record, lá nos filmes da Bíblia. José foi o filho de Davi, de Jacó, do patriarca Jacó. E José passou por toda uma trajetória. Eu estava estudando a história dele outro dia, que eu fui fazer uma pregação sobre sonhos lá na igreja em Brasília. E eu me deparei com esse versículo. Ele passa por toda a trajetória de sofrimento. José, ele é vendido pelos irmãos para os midianitas e foi se tornar escravo no Egito. E depois que está lá no Egito, a Bíblia fala que ele estava sempre obedecendo a Deus, aos princípios de Deus. E ele foi levado a ser o governante da casa de Potifar, que era o chefe da guarda de Faraó, da guarda do Egito. E lá ele sofre um falso testemunho, uma traição, e ele é expulso do palácio, e aí ele vai parar na prisão. Lá na prisão a Bíblia fala que Deus era com ele, que José estava sempre orando a Deus e obedecendo ao Senhor, e sendo próspero em tudo que fazia. E aí José chega na prisão, ele se torna ajudante do carcereiro, e depois ele interpreta os sonhos dos presos que vieram do palácio e termina sendo o governador do Egito. Ele se torna a segunda pessoa do faraó. E essa história é interessante porque a Bíblia a todo tempo fala que ele era essa pessoa que obedecia a Deus. E depois ele resgata a família dele, quando há fome na terra de Canaã, a família dele vem para o Egito e ele abraça a sua família, e o pai, quando está prestes a morrer, diz exatamente essa frase para José. José, ele vai abençoar todos os filhos. Quando ele chega em José, ele diz: José é uma árvore frutífera, árvore que está à beira de uma fonte, cujos galhos, cujos ramos passam por cima do muro. E essa história de José me ensina muito, porque é uma história que parece com a minha vida, parece com a sua. Quantas vezes estamos em prisões, estamos em situações de traição, estamos em situações onde o nosso coração não vê circunstâncias a não ser circunstâncias adversas, e nós precisamos permanecer firmes no Senhor, para que um dia essa frase também seja verídica e verdadeira na nossa vida. E o que é que nós aprendemos com esse texto? A primeira coisa que eu queria falar é que a árvore, ela é frutífera. A árvore é frutífera. Eu fui ao dicionário para entender o que era uma árvore frutífera, ver o conceito original. O dicionário diz que uma árvore frutífera é uma árvore que dá frutos que são consumidos pelos animais ou pelos humanos. Uma árvore que dá frutos para ser consumido por animais ou humanos. E aí eu me deparo com o texto do Salmo 1 que diz: como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Eu aprendo algumas coisas com esse ser frutífero. A primeira coisa que eu aprendo com essa árvore que é frutífera é que não é qualquer árvore. É uma árvore, o texto fala, Jacó abençoa José dizendo aquilo para ele, mas aquela atitude do pai de lançar aquela profecia sobre José já era o que José vivia durante a sua vida. Onde ele passou, ele deixou frutos. E
a Bíblia nos inspira que nós não podemos ser qualquer árvore, mas uma árvore que dá frutos. E o que é importante para que nós possamos dar frutos? Jaqueline, o que é que eu preciso para dar frutos? Nessa analogia com a árvore, para nós termos uma árvore boa que dá frutos, a primeira coisa, nós precisamos escolher as sementes que nós vamos plantar. Nós precisamos, se nós vamos plantar uma macieira, nós precisamos escolher a semente da maçã, nós precisamos colocar sementes, e aí essas sementes falam das nossas escolhas, porque se você olhar para o texto de Salmo, primeiro ele diz que bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, e que não se detém no caminho dos pecadores. Árvore frutífera. A árvore que é frutífera, ela sabe escolher, é a vida de uma pessoa que sabe escolher quais sementes ela vai plantar, aquilo que ela tem escolhido vai frutificar. Meu amigo, porque meu amado aqui dessa noite, toque do Cell Church, todas as sementes vão frutificar um dia, sejam as boas ou as ruins. Você precisa fazer escolhas. Se você quer ser como José, uma árvore frutífera, você precisa escolher as sementes certas. Você precisa escolher as atitudes que vão te levar a uma vida de frutos bons. Porque se nós escolhermos sementes ruins, nós vamos dar frutos ruins. E a outra coisa que eu aprendo com relação a como eu posso ser uma árvore que dá frutos, eu preciso ver o solo. Eu preciso colocar água nesse solo. Eu preciso colocar adubo, fertilizante. Porque então a árvore fica raquítica, assim como um ser humano que não se alimenta bem. E aí isso fala do solo do nosso coração. Nós precisamos colocar no nosso coração adubo, fertilizante, proveniente do que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Se eu quero ser uma árvore que é frutífera, eu preciso preparar o solo do meu coração com o que é bom, com o que é perfeito, com o que é agradável, que é tudo que está na vontade de Deus para a nossa vida. E tudo que é vontade de Deus para a minha e para a sua vida está na palavra de Deus. Então eu preciso ser como o Salmo 1 diz, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Outra coisa importante para uma árvore dar frutos é ela ter raízes profundas, é a profundidade das raízes. Tem um lema dos agricultores, das pessoas que plantam, que diz assim: raízes na profundidade, frutos no topo. Se você quer ser uma árvore frutífera, você precisa ter comprometimento com aquilo que você faz. Você precisa vir à nuvem da casa de Deus. Você precisa participar dos pequenos grupos. Você precisa estar comprometido com aquilo que você se prestou a fazer. Você precisa estar comprometida com o reino de Deus, com a igreja, onde o Senhor te plantou. Porque se as raízes são profundas, vai haver fruto no topo, vai haver fruto, você vai frutificar. Muitas vezes nós estamos querendo frutos com raízes rasas, raízes superficiais, sem comprometimento, sem envolvimento com a casa de Deus. Eu vou, mas eu não abro meu coração. Eu vou, mas eu não quero participar de nada. Mas o Senhor está te dizendo essa noite, se você quer ser uma vida frutífera, se você quer ser uma árvore que dá frutos, você precisa estar comprometido com a casa de Deus e com aquilo que o Senhor tem preparado para você nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Essa árvore é frutífera, mas interessante que ela não é frutífera somente para ela. Eu gosto de estudar a Bíblia e ficar pensando nas coisas que tem por trás da Bíblia. E eu fiquei meditando nesse texto. E uma árvore, ela não dá fruto para si, os frutos dela são para alimentar, como eu li no dicionário, para alimentar os animais e os seres humanos. Nós seríamos muito pequenos se pensássemos que toda bênção que Deus nos dá, que toda prosperidade que Deus dá na nossa vida, todo fruto que vem através do nosso trabalho, através das nossas escolhas boas, seria somente para abençoar a minha própria vida. A Bíblia está falando que
José é uma árvore frutífera, que nós somos abençoados e somos frutíferos, se nós fizermos escolhas boas, se nós meditarmos na palavra do Senhor, se nós estivermos ligados à fonte que é o Senhor, mas nós precisamos entender que fruto alimenta outras pessoas. Uma árvore frutífera, ela não dá sombra só para ela dá sombra para as outras pessoas que estão precisando. E aí isso me fala de generosidade, daquilo que Deus tem dado a você, para você compartilhar com o outro. Não podemos pensar que ser frutíferos é para nós consumirmos todos os nossos frutos. Sim, a árvore produz fruto, depois o fruto tem uma semente que brota outra vez, ela produz para ela, mas produz para alimentar outras pessoas. E se você foi chamado para a casa de Deus, se você é uma árvore que está plantada aqui, não imagine você que o seu fruto vai ser somente para dentro da sua casa. O Senhor quer estender essas raízes, o Senhor quer fazer você frutificar para abençoar outras pessoas, para estar enchendo essa casa de pessoas nesse lugar, porque os frutos, eles são em benefício da humanidade. Você foi criada para ser uma árvore frutífera. Você foi criado para dar frutos, e esses frutos alcançarem outras pessoas para Jesus. E eu te faço uma pergunta essa noite: quais são as escolhas que você tem feito? Quais são os caminhos que você tem escolhido ficar? Como está o solo do seu coração? O que é que você tem colocado para dentro do seu coração? Eu te digo, minha amada, meu amado, quando nós queremos frutificar, nós precisamos trocar o solo sujo que muitas vezes está dentro do nosso coração, com aquilo que a palavra de Deus diz que é a verdade absoluta para as nossas vidas. Eu fico feliz em ver que essa árvore, ela é frutífera. É uma árvore que dá frutos, alcança outras pessoas. Mas o texto diz mais uma coisa. O texto diz que a árvore tem galhos que ultrapassam os muros, que passam por cima dos muros. Eu fiquei pensando nisso e eu gosto desse assunto de vencer, de se desafiar. E eu fiquei imaginando por quê. Jacó disse que os galhos de José ultrapassavam os muros. Vocês já imaginaram que altura eram os muros das cidades fortificadas daquela época? Eu fui ler sobre isso quando eu me peguei pensando. E existe uma teoria chamada Aveioná, que é a teoria mais aceita. E os muros daquela época tinham uma altura, a ideia dos historiadores, e a tese mais defendida é que os muros daquela época tinham pelo menos 8 metros de altura. Ou seja, uns 4 andares. Muros altíssimos. Essa árvore é uma árvore que ultrapassa os muros. E no dicionário fala vários conceitos de muro, mas eu gostei de um, que se adequou completamente ao que eu queria dizer. Muro significa um obstáculo intransponível. Meu coração se alegra em saber que Deus não quer fazer você somente uma árvore, mas Ele quer fazer você ser uma árvore, onde seus galhos, onde o seu florescer vai passar por cima dos obstáculos intransponíveis, porque é uma árvore onde os galhos passam por cima. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu, nos meus conceitos, eu gosto assim, muito de imaginar as coisas, e eu fiquei pensando assim, quando a gente viaja assim para essas cidades muito desenvolvidas, como até São Paulo também, mas eu tenho uma referência muito grande assim, Nova York, Dubai, que tem os prédios, os arranha-céus, e eu fiquei imaginando o Empire State, e eu fiz uma comparação na minha cabeça. O Empire State é um prédio que tem em Nova York, que ele tem um pináculo bem fino, e era um dos prédios mais altos do mundo, até o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo hoje em Dubai. Mas foi a ideia que veio na minha cabeça, e eu fiquei imaginando, se você colocar uma planta grande, ela pode ser muito grande, numa mureta de 50 centímetros, só vai ver essa planta quem chegar perto, concorda? Só vai ver essa planta quem estiver muito perto, mas quando você viaja para essas cidades,
a metros, quilômetros de distância, dependendo da posição, você consegue enxergar o topo, né, pastora? Você que já esteve em Nova York também, não já? Você consegue ver o pináculo do Empire State, ou no caso, lá em Dubai, você vê a ponta do Burj Khalifa, ou em Paris, você vê a ponta da Torre Eiffel, porque são muito altas. E eu fiquei imaginando, se você colocasse, se lá no pináculo do Empire State, você colocasse uma planta muito grande, ela seria vista de vários ângulos e de várias posições. Isso me traz uma lição, porque se os muros eram altos, se Jacó disse para José que ele ele era como uma árvore frutífera e seus ramos passavam por cima do muro, eu creio numa coisa, não importa o tamanho do muro que você precisa transpor, porque se seus ramos tiverem que ultrapassar muros altos, quanto mais alto for o muro que seus ramos tiver que ultrapassar, maior vai ser a evidência do que Deus quer fazer na sua vida, porque de onde você estiver, da ponta do norte, da ponta do sul, da ponta do leste, da ponta do oeste, a glória do Senhor irá se estabelecer, e quanto maior for o muro, maior será a evidência da glória de Deus sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero uma planta no Empire State. Eu quero ser como uma árvore frutífera que está acima, lá em cima no pináculo, onde as gerações, onde as pessoas possam olhar, onde as pessoas possam ver de longe e dizer, aí a glória de Deus se estabeleceu. E é isso que Deus quer que você seja, uma árvore frutífera, mas não somente uma árvore frutífera, aquela árvore frutífera que é vista a quilômetros de distância, porque ela teve que passar por muros altos, ela está posta em cima de muros muito elevados, como uma forma de dizer que o Senhor te fez triunfar em todas as coisas. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Eu fico imaginando, já viram que eu tenho uma mente bem fértil, né? Eu fico lendo a Bíblia e imaginando um monte de coisa. Mas eu fico vendo como Deus tem um projeto para a minha vida, para a sua vida, até nos momentos difíceis. Eu jamais teria essa concepção de vida como eu tenho, se eu não tivesse tido que escalar muros altos. Quantos muros altos eu já tive que transpor. Quantos obstáculos, e você também. Você só está onde você está. Você só vive o que você vive. Você só chegou até aqui porque um dia, não interessa a altura desse muro, se ele era de 1 metro, se ele era de 2, se ele era de 10. Eu quero te dizer que quanto mais muros você passar, mais habilidade você vai ter de subir em muros altos, de transpor esses muros altos. Por isso que a Bíblia diz, tende por bom ânimo quando passarem por várias tribulações. Porque a tribulação é a dificuldade, é o muro intransponível que vai fazer com que você tenha a capacidade de transpor os obstáculos intransponíveis da sua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Toda honra seja dada ao Senhor. Se foi para Jesus, essa palma está muito fraca. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí, a árvore realmente, ela é frutífera. E a árvore, ela colocava os ramos sobre os muros. Mas tem um segredo. O texto, antes de dizer que ela colocava os muros, os galhos sobre os muros, o texto fala que ela estava à beira de uma fonte. A árvore estava à beira de uma fonte. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos, cujos ramos passam por cima do muro. O segredo nunca vai estar na árvore. O segredo de ser frutífero, de ser próspero, nunca vai estar na árvore, mas vai estar na qualidade da fonte, na qual ela está conectada. Aleluia.
nunca vai estar em nós mesmos. O segredo de ser frutífero e de ser próspero nunca vai estar em nós mesmos, mas na qualidade da fonte que nós estivermos conectados. O texto de José diz isso, o texto lá de Gênesis 49, 22. O texto de Salmo 1 fala que se você não andar segundo os conselhos dos ímpios, se você não se assentar na roda dos escarnecedores, se você não se deter no caminho dos pecadores, mas antes tiver seu prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Junto a ribeiros de águas. Eu vejo que a Bíblia é muito clara quando diz Jesus é a fonte. Mateus 4 fala da mulher samaritana. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana e ela está querendo tirar água dali, Jesus pergunta, e ele diz, se você soubesse quem fala com você, ai, se você soubesse, você pediria da água que eu der. E essa água vai fazer saltar rios de água viva para a vida eterna. A fonte é Jesus. Nunca é sobre nós mesmos, nunca é sobre a árvore que eu sou, mas é a fonte na qual eu estou conectada. Essa fonte é Jesus. Então, se a árvore é frutífera, se ela tem galhos que passam por cima do muro, essa árvore precisa estar conectada à fonte que é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. O grande problema, pastora, é que às vezes nós estamos querendo que nossa fonte seja o nosso casamento. Nós estamos querendo que a nossa fonte seja um relacionamento conjugal, seja um filho, seja um trabalho, seja um sucesso, seja a fama, seja o que a outra pessoa representa para mim. Essas fontes, elas têm fim, elas são esgotáveis. E o que acontece é que essa fonte me alimenta, mas rapidamente eu seco, e eu preciso de outra fonte, e eu preciso de outra fonte. Mas se você beber da água do Senhor Jesus Cristo, você não vai precisar de fonte mais nenhuma, porque a fonte de Deus é inesgotável. Aleluia, aleluia, glórias ao nome de Jesus, aleluia, aleluia. Apenas bebendo da água inesgotável que é Jesus, você será essa árvore frondosa, frutífera, que permanecerá forte em todas as estações da vida. Em todas as estações da vida. Vai vir o tempo seco, a árvore está lá. Vai vir o inverno, a árvore está lá. Vai vir a tempestade, a árvore está lá. Vai vir a primavera, a árvore está lá. Vai vir o outono, a árvore está lá. Vai dar o seu fruto na estação própria, mas ela permanece firme. Ela permanece frondosa, ela permanece bonita. Ela permanece firme, conectada à fonte que é Jesus Cristo. Nós não precisamos de fontes humanas, porque as fontes humanas, terrenas, elas se esgotam e nos decepcionam. Mas a fonte eterna que é Jesus, jamais nos deixará de hidratar nossa vida, de fazer fluir água dentro do nosso coração, de molhar o nosso solo quando está querendo ficar seco. O Senhor, Ele é atemporal, e independentemente da estação que você estiver vivendo, com Ele, Ele continuará sendo a fonte da sua vida. Aleluia. Aleluia. Jó 14, 7, fala assim. Vou já ler o que o Jó diz. Mas muitas vezes, nós estamos como uma árvore cortada, largada, abandonada no chão, cheia do pó da terra, sem folhas, sem frutos, muito mais sem frutos, sem as folhas, ressecada pelo sol quente da vida. Muitas vezes nossas escolhas nos levam para esse lugar de dor, para esse local onde parece que não existe vida e que não há esperança. E aí onde nos encontramos com tantas coisas, com a tristeza, com a ansiedade,
com doenças da alma, com coisas que afetam o nosso coração, que enchem a nossa mente de alimentos que não são bons. Muitas vezes existem momentos da nossa vida, nas estações, onde a árvore perde o seu vigor, porque nós esquecemos da fonte principal, que é Jesus. E aí o texto de Jó, ele fala assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Eu de verdade não sei que momento tem sido esse momento da sua vida. Onde você foi parar? Onde essa árvore da sua vida, dos seus relacionamentos foi estar? Se você foi largada e abandonada, se você foi largado, talvez no emprego, talvez no casamento, num relacionamento, talvez uma doença, e você se olha e diz assim: eu estou seca, eu não tenho expectativa de ter uma vida nova, de ser essa árvore tão bonita. Eu tenho esperança para você nessa noite. Eu quero te dizer que basta você se expor a Jesus Cristo, a fonte de água viva, porque ao menos quando essas águas chegarem perto de você, haverá esperança, a esperança para você, a esperança para mudar a história da sua vida, a esperança para Deus fazer com que os ramos secos deem folhas, brotem e frutos saiam da sua vida. Eu não sei qual área da sua vida está como esse tronco largado, mas Jesus diz para você nessa noite: busque a fonte das águas, busque a fonte que é Jesus Cristo. Chegue perto de Jesus, fique à beira dele, fique perto dele, deixe Jesus entrar no seu coração, porque é o cheiro das águas. Quando as águas permearem o seu coração, ao cheiro das águas, você brotará e você dará ramos como uma planta nova. A esperança para você, a esperança para essa área da sua vida, a esperança para a dificuldade financeira, a esperança para a perda do emprego, a esperança para o casamento quebrado, a esperança porque o dono das águas vai brotar, e ele pode brotar na sua vida. Você foi chamado para ser essa árvore frutífera. Uma árvore que tem os seus ramos por cima do muro, mas que está conectada à fonte, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero terminar essa mensagem enquanto vocês se levantam, enquanto creio que as luzes se apagam. Um texto que está em Jeremias 17:7, que fala assim. Eu queria que você recebesse isso para o seu coração, como uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, uma palavra profética para o seu coração. Jeremias 17:7 diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Eu queria que você dissesse assim: mas bendito sou eu, aí você diz seu nome, porque a minha confiança está no Senhor. Vamos lá? Mas bendito é a Jaqueline, cuja confiança está no Senhor. O versículo 8 diz assim: ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Eu queria que vocês declarassem isso sobre a sua vida, que vocês fechassem os olhos agora, que vocês pudessem estar orando e dizendo ao Senhor, e declarando essa palavra, declarando na área da vida de vocês, que está ressecada, que o cheiro das águas do Senhor descerá sobre o coração de vocês, e o Senhor fará renovar todos os seus sonhos, fará renovar a plenitude da sua vida, fará a sua vida dar frutos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que você possa orar agora, chamando a fonte das águas para vir, passando sobre a vida de vocês, enquanto o louvor toca, que você possa orar e declarar sobre a sua vida, que você é uma árvore frutífera, junto a ribeiros de águas, aleluia.